costuma expressar seus sentimentos? Arte-terapia, fototerapia e psicologia positiva são os assuntos do Vitalidade de hoje. Para entender como essas técnicas podem ser utilizadas para promover o bem-estar emocional e psicológico, conversamos com a fotógrafa e terapeuta Isa Reichert. Por mais de 30 anos, ela atuou como fotógrafa de retratos e casamento e atualmente auxilia as pessoas em seus processos de aceitação, autoconfiança e autorrealização. Isa, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho de tudo isso que me encanta tanto, né? E que me acompanha também como uma descoberta, né? Já que eu estou trabalhando como arte-terapeuta há praticamente 3 anos e meio, 4 anos, né? Como foi esse teu processo, então, de migração da fotografia de retrato e casamento, onde acredito você tenha acompanhado belas histórias de vidas também, né? Para esse processo mais íntimo, assim, de expressão dos sentimentos e das emoções? Sim. Na verdade, foram 30 anos, né, de fotografia, onde eu segui a carreira do meu pai, né? Por opção, fiz artes visuais na Fevale e antes de fazer artes visuais na Fevale, eu prestei, na verdade, o vestibular na Unicinos para psicologia e para pedagogia. Isso antes até de ser fotógrafa, né? E quando eu saí do magistério. E eu gostava muito da psicologia, eu gostava muito do pensamento humano, de pensar como as pessoas se sentiam, já era uma vertente minha, né? Mas aí a vida se encaminhou e eu fui então fazer Belas Artes. Dentro das Belas Artes descobri a vontade de seguir o caminho do meu pai e assim o fiz, né? E dentro da fotografia, dentro do fazer retratos fotográficos, eu fui tendo a consciência de que a fotografia fazia um pouco da psicologia, né? Quando, como o resultado, eu consegui uma imagem bacana e as pessoas aumentavam sua autoestima, se sentiam bem e não só isso, mas também faziam essas imagens constituir, né, a sua identidade. Quando se soma uma foto que tu constrói num estúdio ou que tu faz num estúdio e essa foto por tu te reconhecer, ela se soma a tantas outras que tu já tem nos álbuns de família e isso forma a ideia de quem tu és, né? Ajuda a formar, a constituir e te reconhecer, né? E aí dentro dessa expectativa, quando eu me tornei mãe, né? Na época eu trabalhava como fotógrafa de casamento, essencialmente, era meu principal mercado de trabalho. E começou a ficar difícil ser mãe e trabalhar nos eventos em final de semana. E aí eu fui me redescobrir, fui encaminhar a vida de uma outra forma. Na época a Fevale oferecia a pós-graduação de arte-terapia e foi onde eu encontrei, né, o amor pela arte que eu já tinha dentro da própria fotografia e do próprio curso, né, da Fevale. E onde eu encontrei a possibilidade de entrar a fundo na psicologia, que era uma das minhas paixões, né? E de fato eu me encontrei. Qual o teu nicho de trabalho aqui? Você costuma atuar com todas as faixas etárias ou é mais direcionado? A gente já conversou outras vezes aqui com arte-terapia voltada aos idosos, né? Mas você faz um trabalho também bem rico com as crianças, isso, Isa? Eu na verdade não fechei o meu perfil de identidade, assim, não fiz esse recorte de mercado, porque eu entendo que a arte-terapia ela atende todas as possibilidades, né, e oferece para todas as faixas de idade as suas possibilidades, né. Isso, claro, requer de mim estudo, né, quando eu tenho um paciente que tem uma demanda que eu ainda não trabalhei ou que não é o que eu já tenho estudado, eu vou em busca, né? E a gente trabalha sempre com o apoio de outros profissionais da área que vão nos fazendo uma espécie de suporte, né? Eu trabalho também dentro da Psicoarte, que é um coletivo de profissionais da área da saúde mental, vamos dizer assim, né? E também física, porque tem nutricionista, fono também dentro do coletivo, mas tem psicopedagogia
e psicologia e arte-terapia dentro desse coletivo. Então, como a gente forma esse grupo de pessoas, quando tem uma demanda que vem ao meu consultório que não é algo que eu já experienciei, né, a gente faz um trabalho conjunto também, né. Então, com as crianças é muito rico o trabalho, né, porque eles são lúdicos, né, e a arte-terapia ela é lúdica, ela passa por esse fazer, por essa produção de algo que para a criança é muito próximo do brincar, né, é brincar. Então, é muito tranquilo trabalhar com eles, né? E aí sim, qual é o objetivo que a gente vai ter com esta criança ou com aquela criança, enfim, com cada indivíduo, vai depender das necessidades, da história que essa criança tem e das suas dificuldades, das suas demandas, na verdade, né? Como você uniu os conceitos da arte-terapia, então, a fototerapia e também retrato-terapia? Uhum. É uma caminhada, né? Como eu te falei, dentro do meu trabalho da fotografia, o retrato sempre foi algo muito forte e significativo. E eu tive, durante o trabalho de fotografia, muitos retornos positivos a respeito de quanto a fotografia, o retrato de estúdio especificamente, construiu e ajudou a constituir essa identidade, a própria autoestima nesse contexto, né? E aí, quando eu me formei arte-terapeuta, né? A arte-terapia envolve todas as linguagens, na verdade, né? Talvez explicar um pouco o que é arte-terapia seja importante, né? A arte-terapia, como o nome diz, ela é uma terapia, ela vai ter como objetivo o auxílio nas questões emocionais, socioemocionais, né? Às vezes, inclusive, na recuperação também de questões de motricidade fina, ampla, né? Então, a arte-terapia, ela pode entrar também nessas questões de apoio de motricidade, né? Quando se trata especialmente de crianças ou de idosos, a gente pode trabalhar com essas duas questões, né? Só que diferente da psicologia, a arte-terapia, ela se baseia na psicologia, ela tem como fundamentos a psicologia, né? Mas ela não usa a fala como único recurso, né? O processo se dá através de uma produção artística, como o nome fala, né? A arte-terapia. E aí, através de qualquer linguagem. Pode ser da escultura, do recorte, da colagem, da rasgadura, enfim, de qualquer desenho, pintura, né? De qualquer linguagem, inclusive a fotografia, né? E aí foi exatamente num primeiro momento ainda, enquanto formação, eu pensava em trabalhar única e exclusivamente com a fotografia em virtude da minha história, né, de 30 anos nesta linguagem, né, claro que no campo do comercial, mas, né, pela experiência uma boa bagagem, né. Mas aos poucos eu fui vendo que tudo se conversa, né? Que todas as práticas podem contribuir junto com a fotografia. E aí, quando eu constituí a minha forma de trabalhar como eu iria produzir, né? Eu fiz alguns recortes bem específicos, assim, né? O atendimento, quando eu falo do atendimento individual, clínico, né? Eu trabalho com todas as linguagens, inclusive com a fotografia, sem uma estratégia pensada. A estratégia vai ser pensada a partir das demandas do paciente propriamente dito, e esse caminhar vai ser a cada nova sessão, a gente vai desenhando o caminhar com essa e justamente qual a técnica que vai auxiliar ele no seu desenvolvimento, né? Mas eu tenho, além, então, do atendimento clínico, né, os grupos, que eu chamo de Ama Foto, né, que são grupos terapêuticos que eu trabalho daí, sim, um grupo de mulheres que vai pensar a questão da mulher, né, a gente pode formar um grupo nesse sentido, e aí são grupos de interesse mesmo, né, às vezes amigas que querem pensar alguma questão e se reúnem e vão discutir
Só que aí sim, o viés é pela linguagem fotográfica, né? E aí nesses grupos nós vamos trabalhar muito pela linguagem, pelos processos da própria fotografia, humanizando esses processos e aí trabalhando as questões individuais e coletivas também, né? E aí as trocas, que são trocas coletivas, vão alimentar e auxiliar individualmente cada um que ali está, né? Tem grupos de adolescentes, podem ter grupos de idosos, né? Então a gente forma. Qual que é o vínculo dessas pessoas? O gosto pela fotografia, gostar de se fotografar, gostar de fotografar, né? Gostar de olhar fotos, não necessariamente precisa ser alguém que domine a técnica, né? Mas que goste da linguagem, que tenha algum tipo de afinidade com a linguagem, né? E tenho também um atendimento que é muito específico, que é o retrato terapia, como tu falaste, né? Que este sim tem uma abordagem bem, um planejamento e uma estratégia já bem construída, vamos dizer, né? Uma proposta bem construída, que é quando o indivíduo quer trabalhar muito a sua autoestima e a sua identidade, né? Tá com alguma dificuldade em relação à sua pessoa e às suas questões de autoestima, e aí a gente vai trabalhar pelo retrato dentro disso. Não é como uma sessão única de fotos, né? É um processo. É um processo, né? Onde eu uso muito a psicologia positiva, né? Para redescobrir quais são as potências dessa pessoa, né? Elas têm dificuldade de se enxergarem, de se reconhecerem? Às vezes em diversos campos. Às vezes tem pessoas com dificuldades de autoestima muito relacionada ao seu casamento ou à sua relação afetiva, né? Não está conseguindo se colocar, não está conseguindo se enxergar, não consegue se separar daquela relação no sentido de se enxergar como indivíduo, né? Nós estamos numa relação, mas antes de estarmos nessa relação, nós somos um indivíduo, né? Então, o retrato terapia, ele tem esse viés de construir essa... Porque qual é a grande mágica, né? Vou botar entre aspas, né? Mas qual é a grande mágica da arte terapia, né? Quando eu vou produzir um objeto, né? Através do meu fazer, eu não estou fazendo de forma muitas vezes consciente. Eu vou aqui elaborar, eu vou fazer esse desenho desta forma, porque eu estou pensando quanta tristeza que eu sinto. Não, né? A proposta é feita para a pessoa de uma maneira com um objetivo. O arteterapeuta tem essa capacidade, esse estudo para propor uma atividade que vai de encontro à necessidade. Então, mesmo que o paciente não se dê conta de que ele está naquele caminho, daquele sentimento, está movendo inconscientemente. E aí essa produção é feita, né? Esse desenho é feito, essa escultura é feita, essa fotografia é feita. A partir do momento, e agora vem a mágica, né? A partir do momento em que eu tenho um objeto produzido por mim, seja desenho, enfim, né? Qualquer das técnicas, eu começo a olhar isso de fora. Eu começo a olhar para aquele objeto com a questão fora de mim, né? E eu consigo fazer uma observação e uma construção disso, e aí sim, ressignificando, eu trago de volta através da reflexão, aí que nós entramos, é nesse momento que o processo arteterapêutico entra com a fala, né? É quando eu vou refletir sobre o que eu produzi, e aí essa reflexão, e aí a gente brinca um pouco até com a questão da linguagem fotográfica, né? Esse reflexo do que eu produzi é devolvido para mim, e aí com sentidos novos, ressignificando, o que gera mudança de atitude, né? Eleva a autoestima. Eu gosto de contar um caso que é bem atual, e que eu acredito que pode esclarecer o que a arte-terapia é capaz de produzir, né? Eu atendi uma senhora de idade, 70 e poucos anos, ainda de modo virtual, em função da pandemia, que havia perdido a sua filha e o seu genro para o Covid, né?
questão de dias, agora nesse momento que todos nós ainda estamos vivendo, então isso faz muito sentido, essa história, né? E esse casal, eles têm, né, e tinham, então, 2 filhos e um neto, né? Então, ela tinha 2 netos e um bisneto, que pela ausência dos pais, acabou sendo responsabilidade dela. Os netos estavam em atendimentos pela rede de apoio que assiste essas pessoas, né? Essa família, mas a avó não. E a equipe técnica percebeu a necessidade de dar assistência para essa avó, e aí eu entrei com arte-terapia, por ser uma pessoa de mais idade, por ser alguém que talvez na psicologia não tivesse tantas condições de se colocar, né? E aí, no primeiro atendimento, eu apresentei o que era arte-terapia, expliquei como eram os processos e tal, e propus que ela fizesse, então, um desenho simples, sem porque eu não a conhecia ainda, então, um primeiro desenho, né? E ela, como todos, dizem, mas eu não sei desenhar, que é normal as pessoas entrarem com esse argumento, né? E aí a gente, como técnico, a gente coloca, olha, aqui não se tem a obrigação de produzir uma obra de arte, é apenas para produzir algo que possa gerar uma reflexão. Então, não importa se o desenho é bonito ou feio, não temos aqui juízo de valor. E aí, então, ela se pôs a desenhar. Enquanto ela desenhava, ela já me dizia sobre a história dela, né, dos seus filhos, enfim, toda a história. Não a respeito da morte, mas também, né, acabou que esse assunto veio. Terminado o desenho, ela me mostrou, né, era um desenho bem simples, de um vaso e flor. Ela até me disse, enquanto ela desenhava, ela dizia, eu vou desenhar flor, porque quando eu era jovem, eu fazia muitos bordados de pano de prata e eu bordava sempre flores. E aí, quando ela me mostrou o desenho, eu perguntei, então me fala do teu desenho. É isso, eu desenhei flores porque eu gosto de flores, elas me remetem à paz, à natureza e amor, esses sentimentos bons que a gente tanto precisa, disse ela, né? E aí só que quando ela me mostrou o desenho, eu já vi o que estava colocado ali, não no sentido direto do desenho, e sim das questões que ela estava trazendo. O desenho eu vou usar o copo como exemplo, era um vaso muito simples e tinham 3 flores, só que as 3 flores não estavam dentro do vaso, elas estavam colocadas na borda do vaso, né? E eram 3, né? Eu não preciso nem dizer, já passou pela tua cabeça, com certeza, de que era os netos, né? E o netinho, e o bisneto, que ela precisava cuidar. E o vaso era ela, né? E essas 3 flores não estavam dentro do vaso porque ela não tinha condições de cuidar, né? Não no sentido econômico, mas no sentido afeto. E eu não precisei dizer nada para ela. Ela me narrou que eram flores, que davam paz, que davam amor, e eu disse, ok. E agora, se tu olhares para esse desenho, o que ele te faz pensar? Daí ela ficou 1 minuto em silêncio e uma lágrima escorreu. E ela disse, é os meus netos, né? E é o meu bisneto. E eu sou esse vaso, né? E não tem água nem terra nesse vaso. Porque ela não tinha o que oferecer. Ela estava sofrendo tanto quanto aquelas crianças, né? Então, a arte-terapia é isso, é poder olhar para uma imagem que a priori não é nada, mas pode ser tudo, né? Pode simbolizar muita coisa ali naquele desenho. E aí, claro, né? Como arte-terapeuta, se ela não se desse conta de que o vaso era ela, de que as flores eram ela, é porque ela não está pronta para olhar. E aí eu, como arte-terapeuta, preciso respeitar esse tempo do paciente, né? Eu preciso enxergar e guardar isso para mim, né? E aos poucos ir trabalhando na próxima sessão, e na outra sessão, e na outra sessão, até que ela possa se dar conta. E às vezes o desenho nem está ali, ela vai dizer, bah, Isa, tu lembra daquele meu desenho? Que eu não sabia o que era, agora eu sei. Né? E não foi com ela que aconteceu, mas com muitos pacientes acontece isso, de olhar para aquele desenho e na hora ele não fazer o sentido. É porque o sentido veio,
mas ele ainda não está significado, ele ainda não tem espaço para vir com... E aí o tempo vai trabalhar, né? E essas questões de serem trabalhadas com um público menor, por exemplo, com um público infantil e adolescente, é um processo mais demorado do que com um público adulto, por exemplo? Eles com tão pouca idade conseguir se dar conta de todas as emoções, saber lidar com essas emoções e os sentimentos. Qual é a diferença com as crianças? Eles não fazem a reflexão muitas vezes, né? A depender da idade, nós vamos trabalhar com um público pré-adolescente, a gente já está fazendo reflexões, né? Mas quando a gente está trabalhando com o público da infância, é claro que as crianças refletem, perguntam, né? Mas as reflexões não são ainda num sentido tão subjetivo, né? Essa é a diferença. Eles vão perguntar muito mais sobre coisas concretas, né? E aí as reflexões elas vão se dar muito mais a partir de exemplos concretos, né? Do que eu posso ou não pensar com essa criança que ela vai dar conta. Porque a gente não vai fazer uma criança filosofar coisas, né, de sentimentos subjetivas que eles não dão conta. Mas as questões das emoções, aí sim a gente vai fazê-los experimentar, né? E simbolizar, inclusive, né? E poder, através desses símbolos, e aí nós estamos entrando ali por 7 anos, quando eles já conseguem fazer um pensamento mais abstrato, né? Essa simbolização, ela já vai começando a ser possível, ser feita. Antes disso, nós vamos trabalhar com a experiência mesmo, física, né? Do sentimento, que é poder provocar na criança, por exemplo, vou dar um exemplo de questões de práticas, né, de arte-terapia com crianças pequenas. Tu vais com, né, questões de 3, 4, 5 anos, a gente não vai fazer uma reflexão como se faz com adulto, né? Mas tu vais poder provocar as sensações e aí perguntar como ele se sente a respeito dela e o que fazer com aquele sentimento, né? Então, um exemplo que me vem à cabeça agora, né? A gente trabalha com a caixa das sensações, né? Então, é uma caixinha que é fechada, que a criança, que ali dentro tem objetos, texturas, né? Questões que a gente pode passar para eles a nível sensorial. Então, eles vão trabalhar, né? Ele vai botar a mãozinha dele ali dentro, vai experimentar aquela sensação, vai reconhecer, e com as crianças que ainda não têm a simbolização, esse exercício é muito bom, porque o que é um símbolo, né? O símbolo é uma imagem ou uma palavra mental que me remete a uma experiência que eu tenho, né? Então, assim, por exemplo, se eu te falo assim, cadeira vermelha, né? Qualquer pessoa que está nos ouvindo vai pensar na sua cadeira vermelha, na sua experiência de cadeira vermelha, né? Então, que são as mais diversas. Então, é isso, nós temos uma palavra que é, duas no caso, né? Cadeira, daí a gente já pensa no objeto e na cor. E essas palavras, elas simbolizam algo que eu já experimentei. Se eu não tive essa experiência, eu não vou construir a imagem disso. Então, para uma criança pequena poder passar por essas experimentações, por exemplo, de colocar a mão nessa caixinha e ter lá uma lixa áspera, né? Ou uma colher de inox que ela possa experimentar. É liso, mas aqui tem uma forma. Que forma é essa? Né? Então, quando eu estou trabalhando o tato, né, que vai sentir esse aspecto frio do inox, né, do talher, mas também o côncavo, né, a haste, que é de madeira, opa, aqui tem diferença de textura. Eu estou alimentando esse banquinho de referências, né, para que ela possa, no momento que for fazer a construção de um desenho, né, que ela vai fazer essa construção com esses referenciais. E aí vem os sentimentos. O que tu sente se tu bota a mão numa coisa que é gelada? O que tu sente se tu coloca a mão numa coisa áspera, né? O que isso te remete? Daí a gente vai construindo
a possibilidade dessa criança expressar sentimentos. Quando pequena, muito pequena, nós vamos fazer com coisas muito concretas, que parecem não ter conexão nenhuma com sentimentos, mas vão alimentando essas sensações físicas, porque tudo que nós sentimos, né, na vida, algo que nos é prazeroso, ele nos causa uma sensação física e efeitos físicos, né? Quando a gente está se sentindo bem, o nosso corpo se inunda de química que nos sinaliza, eu estou me sentindo bem, né? E isso vai expandindo. Então, essas experiências lá primárias alimentam esse banco de informações para isso. E aí, na questão muito concreta dos sentimentos, quando as crianças já estão falando a respeito, já falam, né? Tô triste, aí né? Se a criança já em algum momento da vida dela disse, hoje eu tô triste. Opa, né? Ela já consegue construir o sentido desta palavra. Como que tu te sente, né? E aí a gente começa, mas às vezes nem sempre a criança consegue lidar com essa tristeza ou com esta raiva, né? A gente vê muito comumente as crianças ainda não lidando com esses sentimentos primários, né? E eles precisam de ajuda para saber o que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com a minha tristeza, o que eu faço com meus ciúmes do meu irmão, né? Onde eu coloco isso? E aí a gente vai organizar isso. Aí tem histórias, tem desenhos, né? Eu gosto de trabalhar muito com a história do Monstro das Cores, né? Que é uma história de um livro infantil que fala disso, assim, que é um monstro que está confuso, né? E aí ele mistura todas as cores. E aí tem uma menininha que ajuda ele a botar cada, né, sentimento com uma cor. E aí ele identifica quando ele tem raiva, ele queima vermelho por dentro. E aí né? E aí a gente estimula a criança a criar uma forma que represente aquela sensação de raiva e bota no pote, né? E aí é muito legal, dentro do consultório eu tenho, né, os potes dos sentimentos e as crianças que já conhecem, eles já entram dentro do consultório. Hoje eu tô assim, ó. Já apontam para o pote do sentimento que eles estão. E aí é fácil de falar, né? Eu acho que é importante ressaltar nesse contexto também que a arte-terapia não é... Às vezes as pessoas têm algum tipo de preconceito com terapia. Não, meu filho não tem problema, não tem nenhum problema, não precisa de terapia ou de arte-terapia, né? Essa técnica, ela ajuda no crescimento emocional, no desenvolvimento emocional da criança. Não é só para uma criança que é ansiosa ou muito rebelde ou porque tem algum problema de alguma deficiência ou algum transtorno, né? Ela pode ajudar todas as crianças e também os adultos, né? Sim, porque a arte-terapia, ela entra num processo de estímulo da criatividade, né? Se nós pegarmos alguém que né, a priori não tem nenhuma questão, né, como tu falaste aí, de algum transtorno, ou de uma ansiedade, ou de alguma questão mais emergente, vamos dizer assim, né, ainda assim essa pessoa se beneficia, né, porque ela vai estar trabalhando. E aí eu não estou falando apenas das crianças, eu estou falando de qualquer... Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre os sentimentos, então, de repente, com o recurso da arte fica mais fácil, né? Isso. Se expressar. E a própria criatividade, né? Quando nós pensamos em criatividade, nós estamos pensando em estímulo à criação, né? A atividade de criar. E aí... Vamos pensar nessa pessoa que está de bem com a vida e que não sente necessidade de entrar em terapia. Se ela for para a arte-terapia com o objetivo de estimular a sua criatividade, ali naquela sessão de 50 minutos, 1 hora, 1h30, ela vai estar, vou botar entre aspas, educando ou desenvolvendo a sua mente para criar. E ela sai dali, em qualquer situação da vida, os neurônios, eles estão assim, ó, prontos para criar soluções no trabalho, no dia a dia, no trânsito, né? Em todas as circunstâncias da vida, porque o cérebro ele está sendo estimulado para criar e para simbolizar, né? Aí nós entramos no campo da simbolização. E não só isso, como também... Quando a gente trabalha em grupos, né, dentro ali, por exemplo, do AMA
ama foto, a gente está trabalhando a questão da empatia, né? Que é muito necessária nos tempos de hoje, né? Nós estarmos, sim, uma terapia, ela tem o objetivo de olhar para mim, quais as minhas necessidades, mas também de como eu me coloco no mundo, na relação com as pessoas e quão empático eu sou e tenho condições de, me entendendo e me acolhendo, também entender o outro e acolher o outro. Nós falamos um pouco sobre os reflexos da pandemia, né, no exemplo que você deu. O que mais atingiu em relação à pandemia? Quais os principais, assim, consequências emocionais que a pandemia trouxe que você pôde observar nos atendimentos? Nossa, que pergunta, porque são tantos, né? Eu acho que cada indivíduo veio com as suas questões, né? Mas acho que não que eu acho que é bem consciente para todo mundo de que todos nós nos colocamos muito perto da finitude, né? Porque morreu alguém perto, porque morreu alguém perto de alguém perto, ou porque nós adoecemos e nos preocupamos pela gravidade ou não dessa doença, né? Então é o luto, né? O enfrentamento dessa possibilidade de morrermos, né? Que é algo que está todo dia se colocando na nossa frente, mas com a pandemia se colocou de um modo escancarado e mundial, né? Não foi só nós, é o mundo inteiro que está de máscaras, né? Que esconde a sua afeição, que se esconde de medo, né? E aí vem esse esconder-se, né? Como uma consequência. Os nossos sentimentos estão ainda mais escondidos, né? Atrás desta máscara, e atrás do medo, e atrás do isolamento social, e atrás de todas de toda essa solidão que nós nos colocamos, né? E aí implica nas dificuldades que a gente tem de voltar para o mundo, né? De voltar a se relacionar, e o risco, né? Que a gente não pode deixar de falar aqui também, dessa ansiedade de voltar, né? E ainda se colocando de forma descuidada, né? Então, assim, eu vejo muito hoje as pessoas querendo esquecer tudo isso que ainda está acontecendo, nem é passado, ainda é presente, né? E aí nós estamos já nos aglomerando, já estamos sem máscara, né? Com vários descuidos que nos colocam em risco ainda. Então, é um pouco se escondendo também, né? Atrás de uma falsa sensação de que, bom, está terminando, mas não é, né? O cuidado ainda permanece. Eu acho que é principalmente isso. Daí, claro, a gente tem questões que são de cada faixa de idade também, que se colocam, né? Os adolescentes, por exemplo, é uma faixa de idade muito atingida pela pandemia, porque é uma idade em que eles estão se afastando da família, é natural o desejo de se afastar da família, por mais que ame pai e mãe, por mais que os pais sejam, né, tenham boas relações, ainda assim o adolescente tem por natureza sair do ninho, buscar outras referências, explorar o mundo, né? Explorar as possibilidades do mundo, e eles não puderam fazer isso. Eles tiveram que, ao contrário, voltar ainda mais para dentro, né? Se isolar mais, e isso traz consequências para a vida, né? Não é para agora, é para a vida, né? Porque é um momento, são pessoas que talvez vão fazer esta busca pelo mundo um pouco mais tarde, porque vão precisar buscar, né? Então a gente tem que acompanhar muito bem os nossos adolescentes que vão se tornar jovens sem essa experiência de vida, né? Sem essa experiência de identificação com o mundo, para eu encontrar o meu par, para eu encontrar a minha identidade, balizar o que do mundo me serve, o que da minha casa me serve, e construir a minha identidade, né? Que é minha própria, não é só o mundo, nem é só a minha família, é a junção de tudo isso, né? Isa, nós falamos no início do programa, e a tua fala está
permeada, né, por o conceito da psicologia positiva. A gente vê muito também, principalmente nas mídias sociais, né, as pessoas falando em como educar os filhos utilizando a psicologia positiva, os reflexos que isso trará para a vida deles no futuro, né? Que exemplos você poderia trazer mais concretos para nós, assim, de uma fala, uma atitude que envolveria, por exemplo, a psicologia positiva? Eu vou falar da minha própria casa, da minha filha, né? Porque em casa a gente vive muito o desgaste, e agora com a pandemia, né? Inclusive, quando eu falo desgaste, é o desgaste do dia a dia, né? A correria, a gente cansada, a gente preocupada com o trabalho, então... E não só com o filho, com o marido, com a esposa também, né? Com a vida toda, né? Com todos os contextos que nos permeiam na vida. Quando nós entramos para o nosso ninho, né? Ali nós relaxamos e às vezes, por relaxar, a gente se descuida do próprio ninho, né? No sentido das atitudes que a gente deve ter, né? E aí quando eu falo da minha filha, eu penso nisso, né? Minha filha tem 8 anos, né? E essa peca, né? Como qualquer criança, e é muito inventiva, porque eu estimulo, e às vezes eu não dou conta da invenção dela, né? Porque eu tenho coisas a fazer, tenho demandas a fazer, né? E ela, de fato, é muito inventiva, né? Ela já sai querendo experimentar álcool gel com ração de cachorro, com não sei o que, para fazer uma comidinha para as bonecas, e quando vê, a cozinha tá... Isso enquanto eu tô lavando a louça de costas para ela, quando eu olho, já em 2 minutos, né? A criação já foi feita. E isso é ótimo, porque ela é sadia. Mas, às vezes, a gente não tem esse tempo, né? E, às vezes, a gente se atravessa, né? E entra com uma fala negativa com a criança, né? E ao passo de que a gente pode vir por um outro caminho. Então, assim, o natural, por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo até de um erro que eu fiz com a minha filha esse final de semana, mas eu vou concluir primeiro esse, eu agora me lembrei do outro, né? De a gente dizer, bah, tá ali naquele contexto que eu falei, né? Álcool gel, ração, tudo em cima da mesa, e tu precisando fazer a mesa, botar os pratos para as pessoas comerem. Bah, filha, agora, né? Olha aqui, tua ração, quantas vezes a mãe já te falou, parece que tu não ouve, né? Isso é natural, a gente falar desta forma, né? Só que isso não tem nada de psicologia positiva nessa fala, né? De fato, a gente tem que... Claro que assim, eu não estou dizendo que a gente não deve, né? Porque o mundo não vai ser positivo o tempo inteiro com os nossos filhos. Então, assim, quando a gente, como mãe, como ser humano, né, faz uma fala desta forma, tá tudo bem, porque o nosso filho precisa ouvir esta forma de falar também, né? Porque senão as mães já vão enlouquecer, meu Deus, eu tô enlouquecendo meu filho, eu tô deixando ele negativo. Não, tá tudo bem, nós somos humanos, né? E os nossos filhos têm que se dar conta de que nós também nos frustramos, nós também não temos esse tempo. Agora não, né, filha? Pá, que legal, que bacana que tu fez essa comidinha, né? Como é que seria a atitude positiva nessa hora, né? Se é que eu estou disposta a ter naquele momento uma atitude positiva, porque nem sempre eu estou disposta. E tá tudo bem a gente também dar um norte para a criança de que agora não tá legal não, né? Então agora não, filha, aqui não é o lugar. Mas como eu posso fazer se eu estou disposta a fazer? Pá, filha, nossa, essa comidinha deve estar muito boa. Tu é uma ótima cozinheira, mas quem sabe nós vamos cozinhar, tu faz a tua comidinha aqui neste lugar que é próprio para cozinhar, comidas de boneca, enquanto a mamãe faz a comida das pessoas. Então eu tô dando o mesmo norte de que aqui não é o lugar, de que aqui não é a hora, porque agora a mamãe tem que fazer, né? E aí eu coloco uma regra para ela, né? Olha, esse é o lugar de fazer, né? E, de novo, repetir, porque até que eles constroem, muitas vezes eles vão fazer, porque no mundo inventivo, às vezes essas normas dos adultos não estão tão bem compreendidas, justificadas, entendidas, quanto para nós é claro, né? Entender isso, né?
O outro exemplo que eu lembrei da minha filha, né? Numa situação de final de semana, ela ficou muito braba, não comigo, com a situação ou com as situações que ocorreram com ela, e ela não deu conta da brabeza, porque foram somando situações que para ela estavam difíceis dela lidar e de repente, como a gente diz, a panela de pressão explodiu, né? Justamente quando eu cheguei. Então, quem levou o xingamento, a brabeza, fui eu. E eu fui pega de surpresa. E eu confesso, né? Apesar de todo o conhecimento, eu não agi da forma que a psicologia positiva nos orienta, né? Como que eu agi? Te acalma, vamos... Não gritei, não bati, nada, porque ela estava de fato fazendo coisas, né? No momento brabo dela, ela estava fazendo coisas que não eram legais. Então, eu disse para ela, te acalma, né? Com essa tesa aqui de quem está dizendo, epa, né? Te acalma, que não está errado, está tudo bem, né? Só que nós fomos educados, a sociedade foi educada que sentir raiva é ruim, né? Que a gente não pode gritar, que a gente não pode chutar, que a gente não pode um monte de coisa e que a gente tem que dar conta da nossa raiva. Não pode chorar. Não pode chorar, exatamente, né? Bateu o joelho, ralou, a criança vem chorando desesperada e a gente, mãe, não dá conta do choro. A gente diz, não, nem tá doendo, nem é tanto, nem tá saindo as tripas pelo joelho. Mas a criança tá sentindo dor, né? E o que ela precisa nesse momento? Ai, eu acho, deve estar doendo mesmo. Senta aqui no meu colo, deixa eu ver. Se a gente fizer essa escuta, a criança já consegue parar de chorar, porque ela já conseguiu levar a dor dela para alguém, né? E da mesma forma minha filha, né? Eu demorei muito tempo, sei lá, 2, 3, 5 minutos para conseguir acalmá-la, porque ela não tinha condições de se acalmar sozinha. Quando eu consegui que ela se acalmasse? Quando eu, dali 5 minutos, indo para casa, botando ela na cozinha, para ela se acalmar, dando um copo de água, mas quando eu me dei conta, e eu disse para ela, eu acho que tu deve estar muito brava, eu tô vendo que tu tá brava, e eu tô te escutando, tu quer me contar por que tu tá brava? A mãe não viu. Então, a partir do momento em que... Porque o que normalmente acontece quando a gente não está agindo de uma forma positiva com as crianças, né? Ou com qualquer ser, a gente não está conseguindo ser empático, né? Eu não estou conseguindo me colocar naquele lugar e eu não estou dando conta da raiva do outro, que está provocando em mim qualquer outro tipo de sentimento, às vezes até mesmo raiva, né? Então, eu preciso entender que naquele momento não é comigo, é com o outro. É ele que está sentindo assim. E o que esse outro precisa? Que alguém entenda. E como é que eu vou entender? Eu vou entender ouvindo. Então, assim, o que mais desarma situações de conflito, né? Seja marido, namorado, trabalho, né? Criança, é dizer, eu estou vendo que tu tá triste, que tu tá bravo, que tu ficou chateado comigo, só eu... Da onde eu estou, não estou entendendo. Tu quer me explicar? Eu sou todo ouvidos. E, de fato, ser ouvidos, né? Deixar a pessoa falar e aí sim vir de forma positiva com os teus argumentos e não jogando para baixo. E aí a gente vai ver, né, alguns pais, alguns professores fazendo o oposto, que aí sim, isso sim tem problema, né? Tu é um burro, tu não sabe pensar nada, olha só, sempre fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma educação negativa, né? E isso sim a gente tem que tirar do nosso cotidiano, né? Agora, como eu falei, dizer para o nosso filho que a gente não, ou para o nosso marido, ou para o nosso namorado, que nesse momento eu não estou dando conta do sentimento dele, né? E que aqui não é o lugar de fazer toda essa bagunça da ração, etc, etc. Isso eu posso, porque é o meu sentimento e a pessoa precisa saber que eu também tenho sentimentos. E aí, quando eu sinalizo com o meu sentimento e ela com o dela, a gente pode organizar isso, né? De forma positiva. Isa, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor.
Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, estamos de volta ao Vitalidade, aqui pela TV Câmara Canal 16 da Claro Net. E agora a nossa proposta, junto com a arteterapeuta Isa Reichter, então, é fazer alguma coisa prática para que as pessoas que estão nos assistindo pela TV e pelo YouTube possam realizar junto aos seus pais, aos seus filhos, ou no momento em que estiver disposto, quiser expressar um pouco mais dos sentimentos, né? Utilizando dessa técnica. Muito bem. Isso, Isa. Sim. Na verdade, é uma técnica bem simples e que eu não, normalmente em atendimento clínico, eu não uso ela isolada, né? Eu uso ela em conjunto com outro trabalho, mas pode ser usada de forma isolada, né? Do que se trata? A gente está com um círculo, que pode ser pequeno, grande, enfim, grande até é melhor, mas eu tinha esse pequenininho aqui pra gente agora. E é possível fazer. Se trata, então, de um círculo que nós vamos transformar em uma mandala. Mandalas são imagens, né, uma forma circular onde é produzido algo gráfico, enfim, alguma representação que organiza esse espaço circular. E junto dessa organização, mesmo sem eu exercer um pensamento consciente, eu também estou a me organizar, né? As minhas emoções, os meus próprios pensamentos. E ela, então, acaba trazendo tranquilidade e é bem significativa. Assim, normalmente, quando a gente termina e a pessoa olha a forma que ela produziu, ela consegue trazer uma palavra a respeito da forma que ela está visualizando. Às vezes uma palavra solta, às vezes uma palavra... E normalmente essa palavra acaba reverberando e trazendo um sentido para as questões dela que ela nem expõe às vezes, né? Bom, enfim, o que a gente faz? É uma mandala, eu tenho usado muito, mas a gente pode usar de diversas formas, mas eu tenho usado como a mandala das decisões, né? Onde a gente vai pensando a respeito do que a gente decide para nós enquanto vida, escolhas. E aí nós precisamos dobrar ao meio, né? Fazer tipo uma meia lua, dobrar novamente ao meio, formando um grande pedaço de pizza, né? E mais uma vez ao meio. E aí a gente vai ter aquela famosa fatia de pizza que a gente conhece, né? Pequenininha assim, eu tô de preto, eu vou botar aqui para poder se ver bem, né? Fica um triângulozinho, na verdade. Então, a partir da formação desse pedacinho, né, pequenininho desse triângulozinho, a gente então pega uma tesoura e começa a fazer recortes, né? De pequenas formas, de linhas. E quando a gente vai recortar, nós vamos extrair, né? E quando eu estou trabalhando com os pacientes na clínica, eu vou trabalhando com escolhas, né? Quando eu estou extraindo, eu estou dizendo não para alguma coisa. Eu estou tirando isso da minha vida, né? E eu tenho trabalhado muito nesse sentido, assim, de fazer aquele recorte daquele pedacinho pensando em algo, em algum sentimento, em alguma situação da qual eu não quero mais participar, né? Ou da qual eu não quero mais estar sendo afetada, né? E aí a gente vai fazendo pequenos recortes. Tem que cuidar com alguma margem? O ideal não é cortar fora, né? Atravessar um corte daqui para cá significa que tu vai separar essas duas partes. O ideal é que não aconteça isso, mas às vezes acaba acontecendo. E aí a gente tem que acolher o que acontece. Então, eu vou recortar aqui, fazer um espacinho para, né, fazer pequenos recortes. Aí vai sobrando os pedacinhos. Vai sobrando, né? E nós estamos tirando, sempre mentalizando, né? Que isso que eu estou tirando são escolhas.
E a gente pode ser bem corajosa. É interessante quando a gente repete essa técnica com uma pessoa, né, mais vezes, num primeiro momento a pessoa corta bem pouquinho. Fica assim, com medo de estragar. Né, vai tirando pouco. E assim é com a vida, né? A gente, quando começa a pensar sobre as nossas questões, assim, e o que a gente, né, quer escolher, a gente acaba, muitas vezes, não fazendo grandes mudanças, né? Começa mudando. Eu hoje até falei para uma paciente que a nossa vida, ela começa a mudar nos pequenos hábitos, né? Nas pequenas coisinhas. E aí nós vamos nos acostumando a essas mudanças e elas vão provocando mudanças maiores, às vezes, né? Sem que o esforço... Tu tá me colando aqui. Então, eu tenho aqui uma forma que surgiu, né? Onde eu disse não para uma série de coisas. Quando eu tô nesse momento aqui, né? E é importante que a pessoa verbalize ou ela pode deixar para si? Assim? É mentalizando para si. Depois nós vamos refletir a partir da imagem, né? O que se processou, como foi o processo de cortar. E aí a gente faz duas reflexões. O processo em si, como foi recortar, né? Qualquer trabalho, como foi desenhar, como foi fazer a escultura, como foi o processo, como tu te sentiu enquanto tu fazia, né? E o que te passou na cabeça. E a segunda reflexão é olhando para a imagem o que ela te faz pensar, né? Que são duas coisas, dois momentos importantes a serem refletidos. Quando a gente está nesse momento, eu sempre costumo pedir que a pessoa pense, né? Quantos não tu disse e o que ficou é o sim. E aí, quando a gente pensa na nossa vida, nas coisas que a gente escolhe, né? Por exemplo, com as crianças, aquele dia lá no Tiradores, né? Eu fiz esse trabalho e eu conversei com elas dizendo assim, tá, faz um corte pensando em alguma coisa que tu não quer pra ti, né? Daí teve uma menina, vou usar o exemplo dela, assim, eu não quero comer... ela disse comer gordura, coisas que não são saudáveis, né? E aí eu perguntei por quê. Dela, porque eu tô adolescente, eu ganho um monte de espinha, tá. Então, pra que tu tá dizendo sim? Ela parou, me olhou, pra minha saúde, né? Então, assim, o importante da gente pensar que quando a gente tá dizendo um não pra nossa vida, em algum aspecto, qualquer que seja, a gente tá dizendo sim para outras coisas. E vice-versa. Quando eu digo sim, eu vou comer batatinha frita, né? Eu estou dizendo não para a minha saúde, para os meus, né? Para minha, enfim, para todas as questões que estão ligadas à fritura, etc, etc, né? Tem problema? Não. É uma escolha que naquele momento eu faço. Então, sempre pensar que o não, ele traz um sim para alguma coisa, né? E isso é o importante. E aí, quando a gente abre a mandala, a gente vai ver que tem espaços, né? Que o não, ele abre espaços para coisas novas, para uma forma nova de vida, né? Para um novo formato de algo que antes era circular e redondo, que agora ganhou uma nova forma. Olha só, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E o legal, eu tenho por hábito fazer uma mandala por dia, né? E nunca eu fiz uma igual. Agora, quando eu estava fazendo os cortes, eu vou até voltar a ela, eu fiz um corte que eu costumo fazer, que é esse corte aqui, assim, eu não sei porque eu gosto muito desse corte, eu ainda tenho que pensar o que ele simboliza para mim, né? Desse corte meio enviesado, em curva aqui. Eu sempre faço ele. É incrível, eu sempre faço ele na minha mandala, só que sempre o resultado é diferente, né? E aí a gente pensa dessa questão, né? Olha quantos espaços o dizer não na vida da gente, que é uma coisa tão difícil, né? Dizer não para as pessoas. Alguém te pede um favor, olha a dificuldade que a gente tem de dizer um não para alguém, né? Mas olha quanto espaço para o novo o não abre, né? Então, é algo muito singelo, que, né, dentro de um exemplo que eu podia trazer para cá, mas que mexe muito com questões tão importantes para nós, de escolha de vida, né, de empoderamento, porque dizer não precisa de um empoderamento, né?
de eu me sentir capaz de olhar para ti e dizer não, né, para minha filha não, aqui não é o lugar de fazer, né? E quantas vezes a gente está inseguro com os nossos filhos, com medo de, né, de que eles fiquem bravos, de que eles, né, não entendam, não nos achem tão queridinhos como nós gostaríamos de ser para os nossos filhos, a gente não é uma mãe tão perfeita, mas a possibilidade de dizer não para o nosso filho é isso, é abrir em mim possibilidades e abrir neles possibilidades para entender o outro, qual é o meu lugar, e assim nós vamos, né? Isa, para finalizar então esse nosso bate-papo, que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, sobre tudo que a gente conversou hoje, né, tão amplo, e tenho certeza que renderia mais horas de conversa. Eu sou suspeita em falar porque, né, esses 3 campos que hoje fazem, né, que constituem o meu fazer, né, a arte-terapia, a fototerapia e a própria psicologia positiva, eu sou apaixonada por cada um deles e especialmente pela junção deles 3, né? Então eu sou suspeita em falar. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar é de que ouçam o coração de vocês, né? Nos ouvir, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos potenciais, né? Nos coloca inteiro nas relações, com a vida, conosco mesmo, né? E com as pessoas. E tem um mandamento, né? Daqueles 10 mandamentos lá da Bíblia, que para mim tem sido uma descoberta com os pacientes bem interessante, assim, e volta e meia ele volta na minha fala para com os pacientes, né? O mandamento diz, ame o teu próximo, né? Que é algo que a gente está tão precisando, né? Só que ele não para aí, né? O mandamento, ele dá uma referência. Como que eu vou amar o outro? Qual é a minha referência de amor? É o amor que eu tenho por mim mesma, né? Porque o mandamento diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu jamais vou ser capaz de amar o outro se eu antes não for capaz de me amar. Então, eu acredito que a construção de uma sociedade melhor começa pelo amor próprio. Não por um amor egoísta, não por um amor egocêntrico, mas por um amor que acolhe, né? Qual a diferença de um amor que acolhe e de um amor egocêntrico? O egocêntrico é quando eu me acho acima de qualquer coisa, eu estou lá e não sou capaz de ver as minhas imperfeições, né? E esse amor que esse mandamento fala é o amor do acolhimento, é o amor de entender que eu tenho as minhas falhas, que eu sou humana, né? A partir do momento que eu entendo que eu tenho as minhas falhas e que eu sou humana, eu sou capaz de entender o outro também. Isa, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui e por todo o conhecimento que nos trouxe. Eu que agradeço. Nosso programa termina aqui. Hoje conversamos com a fotógrafa e terapeuta Isa Reichert sobre arte-terapia, fototerapia e psicologia positiva. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara NH e também pode ser conferido pelo YouTube dessa emissora legislativa. Por hoje eu me despeço de vocês. Boa semana a todos e até o próximo Vitalidade.